Nos vídeos anteriores, nós discutimos dois experimentos realizados com a luz. No primeiro deles, o experimento de anticoincidência, mostrou que a luz podia ser entendida como um conjunto de partículas, os fótons. Entretanto, o segundo, feito com o interferômetro de Marz-Ender, demonstrou que essas partículas não são nada semelhantes àquelas que encontramos no nosso dia a dia. Em determinadas circunstâncias, como no interferômetro de Marz-Ender, os fótons não têm atributos que costumamos conferir às partículas usuais, clássicas, como, por exemplo, uma trajetória. Nós veremos neste vídeo que os fótons não são as únicas partículas com esse comportamento estranho. Na verdade, todas as partículas do mundo microscópico, elétrons, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, fazem exatamente a mesma coisa. Vamos tomar os nêutrons como exemplo. Essa imagem aqui mostra um interferômetro semelhante ao de Marz-Ender, mas capaz de operar com nêutrons ao invés da luz. Essa primeira placa aqui à esquerda representa o que no interferômetro de Marz-Ender óptico seria o primeiro semi-espelho. Nesse caso aqui, o mais correto seria chamá-la de um divisor de feixe, pois ela divide o feixe de nêutrons em duas partes, como está mostrado esquematicamente aqui nesse diagrama. Nele podemos ver os dois feixes em que os nêutrons incidentes por trás da placa são divididos. A placa do meio, esta aqui, para onde esses dois feixes são dirigidos, funciona como os espelhos presentes no interferômetro óptico de Marz-Ender. Elas redirecionam esses dois feixes 1 e 2 de modo que eles se encontrem em um único ponto sobre o que seria o nosso segundo semi-espelho, ou segundo divisor de feixe. Cada um dos feixes incidentes sobre esse último divisor é novamente dividido e se recombinam de forma a produzir dois feixes que emergem do aparato e são detectados logo a seguir. O experimento que nós vamos discutir é realizado da seguinte maneira. Uma ampola contendo um certo gás é colocada em um dos feixes de nêutrons no interior do interferômetro. Notem aqui nesse esquema que ela é atravessada por apenas um dos feixes, o feixe 1. O segundo feixe não passa por dentro dessa ampola. O resultado do experimento está mostrado aqui neste gráfico. No eixo horizontal, nós temos a densidade do gás que está colocado no interior da ampola, no caso, nitrogênio. E no eixo vertical, nós temos a intensidade de um desses feixes de nêutrons que emerge do interferômetro. Nós vemos aqui algo muito parecido com o que nós já encontramos no caso do interferômetro óptico. À medida que a densidade aqui de gás em um dos caminhos varia, a probabilidade do nêutron sair por um desses feixes oscila de forma bastante regular. No caso dos fótons, as oscilações estavam associadas a mudanças na distância percorrida. Mas nesse interferômetro, a distância entre as placas é fixa, pois o instrumento inteiro foi cortado a partir de um único bloco cristalino. O que produz aqui uma diferença entre os dois caminhos que os nêutrons podem seguir
é justamente a presença desta célula de gás. De qualquer forma, este resultado mostra que é falso afirmar que um nêutron atravessou o interferômetro seguindo apenas um desses dois caminhos. Suponha, por exemplo, que ele atravessou o interferômetro pelo caminho 2, que não passa pelo gás. Nesse caso, ele não poderia saber qual é a densidade do nitrogênio, já que não atravessou a ampola de gás. Mas, como vemos do gráfico, a probabilidade do nêutron seguir por um dado caminho na saída do interferômetro vai depender dessa densidade. Uma densidade que ele não teria como saber qual é. Portanto, assim como os fótons, os nêutrons não são partículas do tipo que encontramos em nosso dia a dia. Eles não são pequenas bolinhas que seguem trajetórias bem definidas. Às vezes eles parecem se comportar como se fossem ondas, apresentando padrões típicos de uma interferência ondulatória como a que se vê nesta figura. Vamos agora descrever um experimento realizado com elétrons, no qual o elétron apresenta o mesmo comportamento estranho que nós já encontramos com nêutrons e fótons. O que nós vamos discutir aqui é, no fundo, um experimento de Young, feito com elétrons, não com a luz. Ou seja, em vez de fazer o elétron atravessar um interferômetro de Barr-Zehnder, como fizemos nos experimentos anteriores com fótons e nêutrons, vamos fazê-lo passar por um anteparo no qual existem duas fendas. Nós temos aqui uma fonte de elétrons que emite elétrons essencialmente da mesma energia em todas as direções, e eles podem passar ou pela fenda 1 ou pela fenda 2 e em seguida chegar a um segundo anteparo sobre o qual existe um detetor de elétrons. Esse detetor pode ficar em diferentes posições ao longo do anteparo, identificadas por essa distância x ao eixo central aqui do experimento. Vamos supor inicialmente que uma das fendas, por exemplo a fenda 2, foi bloqueada, de modo que os elétrons passam apenas pela fenda 1. A probabilidade de um elétron que passou pela fenda 1 chegar a uma posição x no segundo anteparo está mostrada por essa curva chamada de P1 sobre esses eixos. P1 é a probabilidade do elétron chegar em x. Essa probabilidade, claro, pode ser medida pelo detetor, de modo que P1 é o resultado de um experimento, de uma medida. A mesma coisa pode ser feita bloqueando-se a fenda 1 e deixando-se os elétrons passarem pela fenda 2. Nesse caso, a probabilidade do elétron chegar a uma posição x será dada por essa curva P2. Essa função de x, novamente, pode ser medida colocando-se o detetor em diferentes locais e registrando-se essas probabilidades. A pergunta que nós queremos fazer, então, é o que acontecerá com a probabilidade do elétron chegar em uma posição x se as duas fendas estiverem abertas. Caso o elétron seja considerado uma partícula clássica, uma bola de bilhar, por exemplo, muito pequenininha, é óbvio que nós poderíamos dizer que ele seguiu para o segundo anteparo, passando ou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Se ele passou pela fenda 1, tanto faz que a fenda 2 esteja bloqueada ou não. E a probabilidade dele chegar no anteparo
para diferente posição x é dada por essa curva P1. Da mesma forma, se ele passou pela fenda 2, tanto faz que a 1 esteja bloqueada ou não. E a probabilidade dele chegar a uma posição x será P2. Se ele faz ou uma ou outra coisa, a probabilidade dele chegar a uma posição x quando as duas fendas estão abertas será a soma dessas duas probabilidades. Tá? É o mesmo raciocínio que nós já fizemos quando tratamos do interferômetro de Marzender. Ora, a soma dessas duas curvas, dessas duas probabilidades, deve dar algo mais ou menos como isso. Um grande máximo, mais ou menos no eixo central, e gradativamente tende a zero nas extremidades. No entanto, o que o experimento mostra é algo radicalmente diferente. Quando nós jogamos elétrons sobre essas duas fendas, realmente, bloqueando a fenda 2, encontramos uma probabilidade que é aquela que já mencionamos. Bloqueando a fenda 1, encontramos essa outra probabilidade. Mas quando as duas estão abertas, em vez de encontrar algo que seria a soma dessas probabilidades, nós temos um resultado experimental. É isso que é medido quando as duas fendas estão abertas. Muito diferente do que esperávamos que o elétron fosse uma pequena bolinha de bilhar. Notem que, por exemplo, uma posição como esta aqui, onde a probabilidade do elétron chegar ao segundo anteparo é quase zero, se nós bloqueamos uma das fendas, essa probabilidade não é zero. Se bloqueamos a outra, a probabilidade também não será zero. No entanto, se deixamos as duas abertas, essa probabilidade praticamente desaparece. Ou seja, com os dois caminhos livres, o elétron não chega a esse ponto. Mas se bloqueamos um dos caminhos, ele consegue chegar aqui com grande facilidade. Se o elétron fosse uma partícula clássica, deveria ficar mais fácil, não mais difícil, ele chegar a esse ponto quando os dois caminhos estão abertos. Portanto, a probabilidade do elétron chegar no ponto X quando as duas fendas estão abertas não é a probabilidade dele fazer isso passando pela fenda 1, mais a probabilidade dele chegar ali passando pela fenda 2. A soma dessas duas probabilidades, que corresponde à superposição dessas duas curvas, jamais poderia dar um padrão oscilatório como este encontrado experimentalmente. Com isso, vemos que a afirmativa o elétron passa ou pela fenda 1 ou pela fenda 2 é falsa. Ele não passa ou por uma ou pela outra fenda. Se isso fosse verdade, se ele passasse ou por um ou por dois, a probabilidade quando as duas fendas estivessem abertas seria necessariamente igual à soma das probabilidades parciais quando uma das fendas está fechada. A descrição do experimento que nós demos aqui é apenas esquemática. Aliás, ela pode ser encontrada em mais detalhe no livro de Feynman sobre mecânica quântica. No entanto, esse experimento foi realizado. O resultado com as duas fendas abertas pode ser visto aqui. Essas três imagens são fótons do que seria aquele segundo anteparo, para onde vão os elétrons. E cada pontinho branco nessas fotos representa a marca deixada pela colisão de um único elétron. Essas três fotos são quadros sucessivos de um filme. Inicialmente,
poucos elétrons haviam chegado até o anteparo. Passado mais algum tempo, o número de elétrons aumentou, mais elétrons chegaram. Além desses que estavam aqui em cima, temos mais alguns. E a gente começa a ver o que talvez significasse aquelas regiões de alta e baixa probabilidade. Dando uma terceira foto após mais algum tempo, as regiões de alta e baixa probabilidade estão bastante bem definidas agora. Vemos que existem alternâncias, né? Claro, escuro aqui, ou seja, alternâncias entre alta probabilidade e baixa probabilidade de um elétron chegar a essa região. Essas oscilações na intensidade correspondem àquela imagem que nós já tínhamos discutido. Não? As regiões claras, com muitos elétrons, são essas regiões próximas aos picos, em que a probabilidade dos elétrons chegarem a uma certa posição é alta. As zonas mais escuras correspondem aos elétrons que chegam com pequena probabilidade a essas posições. Mais detalhes sobre a realização desse experimento podem ser encontrados no artigo que está aqui. No mesmo trabalho, a gente encontra um resultado muito interessante, a comparação entre as probabilidades quando uma das fendas está bloqueada com a probabilidade quando as duas estão abertas. Isso está descrito nesta sequência de imagens. As imagens mais centrais, como esta aqui, representam o que acontece quando as duas fendas no primeiro anteparo estão abertas. Nós vemos aqui as duas fendas e uma espécie de máscara que pode correr para um lado ou para o outro, tapando uma das fendas. Vamos ver o que acontece quando esta máscara foi deslocada de tal maneira que apenas a fenda esquerda está descoberta. Nós vemos aqui uma mancha única que corresponde àquela probabilidade, por exemplo, P1, que nós tínhamos aqui. Essa probabilidade, como vocês lembram, era a que a gente obtinha quando tapava, bloqueava a fenda 2. À medida que a máscara era trazida para a direita, a fenda mais à direita começava a ser descoberta. Nesse processo, nós vemos que aquele borrão mais ou menos contínuo começou a se dividir em zonas mais claras e zonas mais escuras. Até que, quando as duas fendas estavam completamente descobertas, nós víamos claramente a alternância entre zonas de pequena probabilidade de chegada de elétrons, as zonas mais escuras, entremeando as zonas mais claras, que correspondiam à grande probabilidade de chegada de elétrons. Se a máscara é levada ainda mais para a direita, essa figura tendia a se dissolver, voltando a ser um borrão único. Ou seja, o que nós temos aqui é uma medida, digamos, de P1, a probabilidade de chegar numa certa posição quando apenas a máscara 1 está, apenas a fenda 1 está aberta. Temos aqui embaixo P2, o mesmo quando apenas a fenda 2 está aberta. E temos aqui pelo meio P1, 2, que é a probabilidade quando as duas fendas estão abertas. É claro que este resultado aqui no meio, correspondente às duas fendas abertas, não é a superposição desses dois borrões contínuos. Portanto, é errado dizer que o elétron passou ou por esta fenda ou por esta fenda quando as duas estão abertas. Com isso, nós vemos que o elétron
Assim como o nêutron, o fóton e, na verdade, qualquer outra partícula microscópica, em certas condições, apresentam fenômenos muito semelhantes à interferência ondulatória da física clássica. No próximo vídeo, nós veremos a relação que existe entre esses fenômenos de interferência e aquilo que nós podemos ou não dizer sobre o caminho das partículas nesses experimentos.